Salve fãs de off-road, Zona de Rally está de volta com o nosso boletim de prova durante o Rally dos Sertões para a gente acompanhar o desempenho dos competidores durante a principal competição de Rally Raid do Brasil e da América Latina, que também faz parte do Campeonato Brasileiro de Rally Raid, porque quem não acompanha Rally o ano inteiro imagina que só existe o Rally dos Sertões, mas o Brasil é recheado de provas de Rally, não só dessa categoria de Rally Raid, mas tem Rally Velocidade, Rally Regularidade, tem a UTV Cup, que é uma iniciação no Rally através dos UTVs, também tem Rally monomarca, como é o caso da Mitsubishi Cup. São muitas provas de Rally e o Zona de Rally traz durante o ano um pouco da contextualização dessas competições, e aqui durante a 32ª edição do Rally dos Sertões a gente vai falar dessa prova, mas também vai falar dos principais competidores que estão inscritos aí no Campeonato Brasileiro e acompanhar o desempenho deles durante essa principal competição, que era para ter começado hoje, mas não começou. E não rolou por quê? Porque Rally é como na vida, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então, durante a madrugada, no quilômetro 86, teve um problema numa ponte, no trecho dessa especial. A organização tentou reverter essa situação, mas o tempo hábil não seria possível para poder fazer um novo trajeto. E mesmo que eles conseguissem aproveitar alguma coisa dessa quilometragem, seria menos de 100 quilômetros, o que não caracterizaria uma prova de Rally Raid de longo percurso. Então, eles decidiram por cair com toda a especial, e todo mundo louco de trabalhar no primeiro dia foi fazer o quê? Folgar e descansar direto para Formosa. Mais 500 quilômetros de deslocamento. O Rally teriam 8 etapas e agora só vão ter 7 oportunidades para conseguir subir ao pódio do Rally dos Sertões, 32ª edição. E a especial número 2 também está gerando um pouco de dúvida, pelo menos para mim como repórter, porque a gente sabe que Rally as coisas mudam com muita rapidez, e quando a gente não está em comboio junto com o Rally, fica mais difícil às vezes ainda descobrir essas mudanças. Mas fato é que estava previsto uma especial de 433 quilômetros com um total de 670 quilômetros de deslocamento. Mas no briefing apresentado no aplicativo, essa especial teve uma mudança. Então está com 257 quilômetros de especial, 347 quilômetros de deslocamento final, e o deslocamento inicial continua sendo de 29 quilômetros. Então, eu ainda não tenho certeza qual das duas especiais vão ser feitas hoje, mas a gente vai descobrir aí ao longo do dia o fato que eles vão correr. E a etapa número 2 começa com um trecho de alta muito rápido, estilo WRC. A organização esse ano prometeu uma prova mais fluida, mais rápida, mas não menos técnica e difícil. Então, depois ali do quilômetro 70, eles já começam a encontrar lombas, erosões e também alguns buracos, e a pista fica mais estreita. Lá mais para frente, no quilômetro 89, eles vão encontrar um riacho seco e também um riacho molhado para fazer a travessia, e no quilômetro 137 eles param para fazer o primeiro abastecimento. Lembrando que o abastecimento esse ano teve uma mudança. Então, quem faz o abastecimento é a própria organização do Rally dos Sertões. Os competidores compraram esse combustível. Antes, no passado, a equipe de apoio de cada competidor fazia o deslocamento até essa zona de abastecimento para poder fazer o abastecimento dos carros. Então, esse ano isso mudou. Então, no caso, só os carros Ultimate homologados pela FIA é que usam combustível internacional diferenciado. Portanto, esses carros serão abastecidos pelas suas próprias equipes de apoio. Continuando no desafio da especial, no quilômetro 214, eles vão ter que fazer a travessia do rio Piratininga com 200 metros de largura, e eles vão ter que fazer esse trajeto ali por uma laje de pedra, e eles têm 1 minuto para fazer essa travessia. Acredito que esse será um trecho que pode causar alguns problemas aí, que já começa a grande emoção do Rally dos Sertões, que é o que a gente sabe que são muitas dificuldades ao longo desses trechos. A organização da prova destacou pelo menos 11 pontos de perigo aí durante essa especial, então são trechos que os navegadores ficam muito mais atentos, e os pilotos de motos principalmente, né, que estão sozinhos, para não causar nenhum dano, né, no equipamento, e principalmente contra a própria vida, porque a gente sabe que o Rally, ele é sim um esporte de perigo. Então, você segue todas as regras, tem toda uma estrutura, mas tem aí o destaque na planilha para esses pontos de atenção, para que eles fiquem ligados durante a prova. E para quem não acompanha Rally o ano inteiro, imagino que seja difícil você entender a complexidade de uma prova de Rally Raid, principalmente no Rally dos Sertões, que tem especiais muito longas com mais de 300 quilômetros. Como que a organização faz para acompanhar o trajeto deles, né? Existe um GPS dentro dos carros e também um equipamento chamado rastro, que faz ali o backup do trajeto para saber depois, na conferência de prova, se eles seguiram todos os waypoints, que são aqueles pontos que eles precisam passar estratégicos da prova para caracterizar que eles fizeram aquele trajeto corretamente. E além do GPS, existe
um equipamento chamado Stella, que serve também para poder pedir ultrapassagem para o carro da frente, né? Lembrando que existe uma ordem de largada, esse ano também houve uma mudança, né? Largam as motos, depois largam os carros da FIA, depois largam os UTVs da CBM e, por último, largam os UTVs e os carros da CBA. E essa mudança aconteceu principalmente por questão de segurança, porque antes, quando os carros largavam por último, eles ainda assim alcançavam com muita rapidez, né, o grid dos UTVs. Então, agora, os carros mais rápidos, que são os carros FIA, largam logo depois das motos e depois vem a sequência de UTVs. Mas, como eu estava dizendo sobre o Stella, ele serve para pedir ultrapassagem para o competidor da frente. Quando é entre carros, essa distância é de 600 metros. Quando é entre UTVs e motos, é uma distância de 400 metros. Então, é o equipamento que tem ali dentro do veículo que você aperta o botão e aparece lá no competidor da frente que você está pedindo ultrapassagem. Eles precisam parar quando recebem esse alerta, né? Se não tiver espaço para abrir, eles têm que parar, esperar o competidor passar, porque isso causa penalidade para o competidor que não parar recebendo esse Stella. Então, acho interessante para a gente entender a prova como é que funciona essa dinâmica também. Esse ano o grid conta com 310 competidores, 181 veículos inscritos, 40 carros, 89 UTVs, 47 motos e 5 quadriciclos. Dos 310 competidores, apenas 10 são mulheres, representando aí 3% do grid, uma realidade muito distante da que a gente gostaria de ver no rally, mas a gente sabe também que em outros tempos houve mais mulheres, então a gente acredita que com o tempo essa realidade possa mudar, mais mulheres se sintam à vontade, né, e também apoiadas e patrocinadas para correr rallies no Brasil, principalmente o Rally dos Sertões. E se não tem novidade, não é rally, né? E nesse rally tem algumas coisas para a gente acompanhar. No caso dos UTVs, o desempenho do novo Maverick R da Can-Am. Muitos competidores mudaram para esse carro, muita gente que corria de Maverick X3 fez essa migração e a gente está aí ansioso para saber como é que vai ser o desempenho desses carros com um pouco mais de volume. Alguns outros brasileiros já tinham testado esse carro em outras competições, mas a gente não tinha assim, uma noção de competitividade em relação principalmente ao Polaris RZR Pro R, que é, enfim, o grande concorrente aí da Can-Am. Então a gente vai ver nesse Rally dos Sertões quem é que vai sair melhor, Polaris ou Can-Am. O que vocês acreditam? Na categoria dos carros, a presença dos Ultimates, que são os carros homologados pela FIA. Então não tem só o carro do Lucas Moraes, que é usado no Mundial, que foi usado no Dakar. Tem também o Century do Marcelo Gastaldi e do Cadu Sachs, que são os atuais campeões do Rally dos Sertões, mas no ano passado eles corriam com o Bugão, então era um outro carro. E tem um lançamento que é uma novidade muito boa para o Rally brasileiro, que é um carro homologado pela FIA, produzido 100% no Brasil. Durante 8 meses a Mitsubishi trabalhou nesse carro, que é o Ultimate Racing, que vem aí com Guigui Spinelli, que é o grande campeão do Rally dos Sertões, tem 5 títulos, ficou ausente do Super Prime, não ficou ali entre os 8 primeiros já logo de cara, mas a gente tem uma expectativa muito boa para o desempenho desse carro e também para o Giga, que a gente sabe que é um grande piloto. Então, vai ter uma briga diferente ali nos carros. Infelizmente, os irmãos Balgart não estão presentes, porque eles também têm carros Ultimate, que são os Hunters T1+, né? Aqueles amarelos monstrengos que a gente acha lindo. Mas, infelizmente, esse ano eles não participam do Rally dos Sertões, estão focados somente no Mundial. Por enquanto, é isso. No Rally não são só os competidores, a equipe de apoio e os mecânicos que ficam cansados. Nós, repórteres, também, porque é muita informação, muita troca de informação e a gente tenta ao máximo estudar para poder passar para vocês a melhor informação, mesmo quando depois ela sofre alguma modificação e a gente precisa fazer alguma correção. Mas o importante é contextualizar para que esse esporte fique cada vez mais conhecido, porque com certeza, quanto mais as pessoas entenderem de Rally, mais fãs de off-road elas serão. Então, bora acelerar a etapa 2, porque a gente está doido de saber como é que vai começar a desenhar esse grid aí, quem é que vai começar a liderar a 32ª edição do Rally dos Sertões. Para ficar ligado e boa sorte para todo mundo. Beijo!